De volta com Gazeta Esportes nessa sexta-feira da paixão, agora para destacar o Goiás. O Verdão, que maré! É um drama financeiro que o Goiás vivencia, técnico, um Goiás totalmente apático, transmitiu o jogo da quarta-feira contra a equipe do Jaraguá, o Goiás praticamente não viu a bola. O Goiás que contratou recentemente o Popó, que passou pelo Cruzeiro, era uma promessa do Cruzeiro, não vingou tanto, mas não dá para cobrar muito do garoto, a bola não chega, o Goiás que não tem padrão nenhum de jogo. O Popó que pegou na bola a primeira vez aos 33 minutos do segundo tempo. Isso, foi. E aí aos 40 e poucos ele pegou de novo, ele pegou 2 vezes na bola. Ou seja, olha o custo-benefício de um jogador que o Goiás está acreditando que seja o jogador preso na marcação. Imagens da derrota. 2-0. O Dimba fez gol no Goiás, hein, João? Fez gol, né? O Dimba lá o guardou, bom jogador. O quase vovô lá também, né? O Marco Goiano também. Goiano. Deixou 2 de cabeça lá. A deficiência maior do Goiás é a bola aérea. Isso vem há muito tempo, né? Mas eu assisti o jogo, assim, você não vê mais aquela pegada, aquele brilho do jogador do Goiás, né? Então, aquela vontade mesmo de falar, pô, o cara... Na realidade, para mim, o técnico do Jaguar deu uma aula pro Augusto. Ele teve a sorte de marcar um gol logo no início, ele fez uma linha de 5 jogadores ali na defesa e deixou ali 3, 4 jogadores soltos ali no meio de campo, sem muito... sem muito... Assim, não tinha que estar sempre no mesmo lugar. Sim. E isso confundiu muito a defesa do Goiás, porque quando o jogador ali do meio de campo, não sei se vocês notaram isso, ele dava o primeiro drible, ele já desmontava a defesa do Goiás. E aí, depois quando saiu o segundo gol, aí sim, eles ficaram tranquilos esperando o Goiás teve 74% de posse de bola, mas não adiantou nada, né? Gente, mas eu falo, como um time como o Goiás aposta num treinador lá e não tem um treinador, tipo, o Augusto ainda nem... É a mesma coisa, hoje eu estava conversando com uma amiga, a mesma coisa, o cara já operou 15 pacientes, mas agora que ele está tirando a carteirinha profissional dele do CRM. É desse modelo. Pô, cara, entendeu? Então, o Goiás que está treinando o Augusto. Goiás tá treinando olha ele. O jogador pontual que eles contratou, o lateral direito, como é que é o nome dele, Ivan? O Ivan. Cobrador de falta. Muito ruim cobrador de falta. Né? O cara veio para bater falta, não dá conta de bater nem escanteio. Nossa. Né? Quem está acompanhando a gente aqui, mandando um abraço pro João, te elogiando demais, como sempre, João, elogiando o Wilderson. Daqui o Renato Sobrinho, nosso companheiro aqui na bancada. Renatão, tá lá. Olha que eu tô tomando um café, o Wilderson entende muito de futebol, competente gestor financeiro. Você está ao lado da grande revelação da crônica esportiva, que é o João Reis. Um abraço, trio chapa quente. Tô tomando café e assistindo vocês. Comendo um pãozinho de queijo e passando inveja de nós, né, Renato? Peça raro, Renato. O equilibrista. Os fortes entenderão, né, João? Fortes entenderão. Renatão equilibrista. Ele que abraça com a cabeça. Grande figura. Dali, Renato Sobrinho, torcedor do Peixe. Ê, Peixe. Vice só do da Peixe? O coração dele não bate. Ele dá rajada pro Clube Vermelho. Aí os fortes entenderão. Pode ser Inter, pode ser o Vila. Ele não pode revelar, né, João? Não pode Homem revelar. sistemático. Voltando a chave aqui pro Goiás. O torcedor se manifestou e pegou pesado em alguns pontos aqui da nossa capital. O torcedor do Goiás colocou. Eles acabaram colocando faixas, fora Arley, fora Augusto. Caminha para isso mesmo, essa pressão do torcedor para cima do Arley, para cima do Augusto. E um detalhe, o Augusto não volta para a base do Goiás. Segundo o Paulo, o presidente do Goiás, ele destacou que não vai ter chance de voltar para a base, não. Se sair do Goiás ali do comando profissional, o Augusto, ele está fora do Verdão. O Goiás buscaria um nome no mercado e o Augusto nem para a base ele fica. Mas para o Augusto vai ser bom isso, porque ele vai receber um bom dinheiro do Goiás, que ele está lá no Goiás há muito tempo, né? Então, e ele tem que desgarrar um pouco também do Goiás, né? Ele é um cara que é competente. É lógico, você pegar um time igual o time do Goiás, que é um time grande, né? Sim. Você ser o time titular do Goiás é uma coisa, tinha que começar lá uns times mais simples, né, para chegar no Goiás, né? Ele fez muito bem hoje na Copa de Júniors aí, dos juniores do Goiás, né, João? Mas assim, mas não era, vou pegar um assistente de um grande técnico, alguma coisa, para o cara ir galgando. Não simplesmente o cara pegou lá e já passou ele para profissional. Pô, queima a imagem, queima toda uma história de um atleta, de um profissional, como é o Augusto, né? Então, e por quê? É o que o Sérgio colocou.
o Goiás está apostando, está treinando o Augusto, esse que é o problema. E é uma das coisas que o pessoal está querendo tirar lá o Arley é o menos culpado. Porque o Arley tá ali, ele é mandado, né? Ele não faz nada ali de opinião própria, Goiás, né? Opinião própria, então assim, primeiro que não tem como tirar porque ele foi eleito, né, vice-presidente. Então ele tem que mudar a função, né? De repente o Edminho, o próprio Paulo Rogério, chegar nele e falar, realmente não dá, né? Continua aí como vice-presidente, mas como gestor de futebol. Um cargo de honra. Já não é a primeira vez, né, que o Arley faz esse trabalho e que não dá certo. Né? E essa situação do Augusto, o Paulo Rogério Pinheiro, que é presidente do Goiás, destacou. Eu gosto das entrevistas do Paulo Rogério. Eu acho ele tão tranquilo, tão sincero nas entrevistas e pressionado, claro, né? Ele sob pressão ali, ele solta, ele fala. O buraco do Goiás está muito grande financeiro, né? Claro que não dá pra gente comparar com outros clubes de renome que estão mergulhados em dívidas. Mas o Goiás, ele botou a mão onde não estava alcançando nas últimas temporadas. Essa é a realidade. Na realidade, o que acontece? O Goiás é um time rico, que tem dirigentes ricos e que tem crédito no mercado. O Goiás, ele está falando, não tem dinheiro, mas se o Goiás quiser contratar, o Goiás contrata facilmente. Tem nome na praça, né? Porque tem nome na praça. Um cara igual o Paulo Rogério, que é um cara rico, o pai dele é um cara rico, o Edminho é um cara rico. Não é igual lá no Vila Nova, né? Que chega lá, tem que ficar pedindo para um, para outro, para ajudar, né? Não, lá se o cara falar... o chapéu, né? Lá no Tigrão é vaquinha. Vaquinha do amor. Então, assim, lá não. Qualquer um desses três dirigentes que eu falei, se quiser fazer um aporte aí de 10, 20 milhões, faz tranquilamente. E o problema é que é aquele negócio que eu falei, uma coisa é você ter uma empresa e ficar lá de fora, dando palpite, outra coisa é você entrar para dentro da empresa e dirigir essa empresa, né? É outra coisa. Então, assim, de repente eles estão um pouco assustados. Primeiro, tinha muitas dívidas talvez que eles nem estavam sabendo. E segundo, tem que tirar dinheiro do bolso, né? O pessoal tem tirar o escorpião do bolso, viu, Paulo Rogério? Tem muito dinheiro aí, então tem que trazer uns jogadores, porque mesmo que tenha que pegar um dinheiro emprestado, né? Mas depois lá na frente recebe, né? É assim, João, mas eu falo, Goiás hoje, muitas receitas aí já não vão vir mais. Né? Já vão, mas os caras pegam a Copa do Brasil, uma receita que não era... Goiás não tem esse problema de penhorar, vamos falar assim. Então já era um dinheiro que ia entrar livre no caixa. Não tem renda hoje mais do público. Né? Não tem mais... vai baixar bastante em relação ao Campeonato Brasileiro. Vai cair muito. Então tudo isso afeta aí também, porque o torcedor, vamos falar assim, o patrocinador... Os patrocinadores master também, que era aí tá equiparando, você acha que o cara quer investir mais no Atlético ou no Goiás hoje? O cara que pagava a cota do Goiás que estava na Série A, ele vai pro Atlético. Né? Não vai pagar o mesmo valor pro Goiás que quando ele estava na Série A, a renovação de contrato é outra de patrocínio. Então tudo isso, ela cai em um baixo patamar. Né? E aí se os dirigentes realmente não chegar e ajudar, vai ser muito complicado também, porque a gestão já não ajuda, né? Então isso vai ser muito complexo lá na frente. E tem um detalhe, Hudson, que o Goiás, como sempre foi um time rico, o rico, quando ele fica pobre, ele tem uma dificuldade muito grande para dar uma readaptada, né? Porque uma coisa é você andar numa Mercedes e depois ter que andar num Fusquinha, né? Então, o pobre não, o pobre é acostumado a andar a pé mesmo, um Fusquinha para ele tá bom demais. Se ele quebrou, né? Ele volta de novo, vamos lá. E tipo assim, 20 milhões lá pro Goiás, lá no Vila Nova, 4 milhões faz a mesma... O impacto é o mesmo, o impacto é o mesmo. Por quê? Porque o custo de vida do Goiás é muito alto, né? Então, para manter esse custo de vida que a gente sabe que é muito alto, então tem que ter muito dinheiro e tem que saber rebolar. É aquela questão, ficar pobre dá uma volta por cima, né? Porque não é muito fácil, né? Não, de forma nenhuma. Exatamente, meu amigo. Tá aí nosso João Reis, excelente comentarista. Whindersson, homem das finanças, hein? Opa, já deu a dica pro Vila, já falou da situação do Atlético, né? E vai dar uma dica agora pro Goiás, né? O X da questão pro Goiás chegar e se readaptar e se reinventar nas suas finanças, Grandioso. Se estiver lá no Goiás, a caneta na mão, departamento financeiro, João, é dele lá do Goiás agora. Mas o Goiás, ele tem que repensar tudo que deve hoje, né? Para não... Vai ter que se readequar,
porque a realidade é outra. Infelizmente, o Goiás está pensando que ele está como 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Então a realidade realmente mudou. Então ele precisa fazer reorganizar, uma readaptação para fazer a coisa acontecer aí, porque ele agora tá pesado. Você pega aí um Vasco, você pega aí um Cruzeiro, vai ser quando ele subiu, caiu e subiu. Então esse ano, meu amigo, porque você acha que esses times não estão muito bem preparados aí, um Vasco, um Cruzeiro, então vários times hoje aí da Série B, então essa Série B vai ser muito competitiva, né? Então vai ser uma Série B como se fosse uma mini Série A, né, João? É a mini Série A. Tem times na Série B hoje que tem elencos de Série A, né? Tipo o Cruzeiro mesmo é um deles. Sim. O ano passado também tinha, mas é aquela questão, o pobre que ficou rico, o rico que ficou pobre, demorando um pouco para se adaptar, né? O Cruzeiro, de repente, esse ano ele pode readaptar e fazer um grande trabalho, porque tem um grande time o Cruzeiro. E o Vasco está contratando, porque o Vasco também deve um montão de dinheiro e está contratando. Né? Então, times aí da Série B estão contratando, o próprio Vila Nova, né, coitado, e ainda deu conta de trazer alguns jogadores. Então o Goiás tem que, né, talvez a gente está falando bobagem aqui, talvez o Goiás está fazendo um planejamento só para o Campeonato Brasileiro, né? De repente não está nem aí para o Campeonato Goiano, de repente, né, a gente fica querendo cobrar por causa da torcida, né? A gente vê, tem quantos amigos torcedores do Goiás que a gente tem, e aí os caras estão super contrariados. Mas de repente o Goiás está fazendo um planejamento para começar bem a Série B, só que a Série B já está chegando, e até hoje não chegou nenhum jogador, não chegou um técnico, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque é muito perigoso. O Goiás, se entrar com esse time aí na Série B, vai cair para a Série C. Tá correndo risco, hein? É a situação do Verdão. Drama do Campeonato Brasileiro, olhando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Último intervalo e na volta, João Reis, Wilderson e amigo, telespectador aqui da Gazeta. Você que acompanha o Gazeta Esportes nessa sexta-feira da paixão. Daqui a pouquinho, Campeonato Mineiro. O Galo do Hulk perdeu, hein? A gente volta já já.